Existe algo bem interessante nesse comportamento em nós, de nos aproximarmos desta questão do ser humano. Não temos ciência da verdade sobre nós mesmos, sobre quem nós somos. Mas aqui nos deparamos com algo muito curioso. Nós usamos expressões como consciência individual e consciência coletiva. Aqui nós temos tratado com você da beleza da real consciência. Veja, não é a consciência individual, não é a consciência coletiva, mas é a verdade sobre a real consciência. Para nós, consciência é estar consciente. Então, desde que você esteja consciente, isso é consciência. Nós temos que aprofundar um pouco mais isso. Temos que ter uma clareza, uma lucidez, uma aproximação desse assunto para compreendermos algo que se mostra fundamental para todos nós. Eu me refiro à compreensão da verdade sobre quem somos. Ter ciência disso é algo fundamental. Nossa aproximação da vida, ela é uma aproximação equivocada. Porque há um equívoco básico aqui. O equívoco, o erro, a confusão reside nessa ideia central em cada um de nós, desta individualidade. Assim, nós temos a ilusão desta individualidade. Olhe para si mesmo e tudo que você tem dentro de você, com exceção, é claro, desta informação bem particular deste cérebro que você vem adquirindo e tem adquirido ao longo desses últimos anos para esse corpo-mente dentro das experiências específicas desta singular existência desse organismo. Com exceção desse tipo de memória, toda memória em nós é a memória da humanidade. Nós somos basicamente o ser humano. O ser humano é essencialmente a humanidade. Aquilo que temos na humanidade, nós temos no ser humano. E é isso que nós somos, como pessoas. Tudo aquilo que temos acumulado na história da humanidade, nesta consciência coletiva, que é a consciência da humanidade, está presente em nós. Nós expressamos, a partir já de uma certa idade, o ciúme, a inveja, o medo, as preocupações, a ansiedade, a angústia. A partir de uma certa idade, começamos a expressar isso. E o que estamos expressando é aquilo que a humanidade conhece, que é conhecida da humanidade há milênios. Assim, a nossa cultura nos dá esta formação que temos. Essa formação é o resultado de um condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo. Nós somos, como seres humanos, nesta ilusória consciência individual, a consciência da humanidade. Temos algumas lembranças específicas ligadas a esse corpo-mente, mas isso não cria uma individualidade.
Tudo isso ainda é parte desta consciência, que é a consciência comum. A consciência comum a todos nós. O medo, a violência, todos esses sinais de dor emocional, psicológica presente, todo esse sofrimento é algo que está presente em razão desse condicionamento. Falamos em liberdade de pensamento, em liberdade de sentimento, de emoção. Se você olha de perto isso, percebe que isso é completamente falso. O sentimento em nós é algo dentro de uma programação, uma expressão de reação programada. O pensamento é a reação da memória a um estímulo, o que é uma programação. Não há nenhum pensamento livre. Todo pensamento é de programa, é de programação, é de cultura, é de propaganda. É o resultado de condicionamento. É assim que nós funcionamos. Então, o que é o pensamento em nós? Uma memória, uma lembrança, uma herança de cultura. Somos criados dentro de uma sociedade, dentro de um contexto cultural, e aquilo que expressamos como pessoas vem desta sociedade, desta cultura. Isso é muito simples. Se você é criado dentro de uma religião, você expressa pensamentos dentro daquele princípio religioso. Se você é criado num país com um outro modelo religioso, você tem uma outra expressão. Isso vale para a política, vale para a visão psicológica de mundo, para a visão filosófica de mundo, para a visão tradicional de família. Como seres humanos, estamos condicionados, com um cérebro condicionado, com uma mente condicionada, com um intelecto condicionado para esse modelo de comportamento, de ação, de sentimento, de pensamento, de opiniões, de crenças, de conclusões. Então, veja, não há liberdade, esse é o ponto. Não há liberdade. Aquilo que recebemos como cultura religiosa é a cultura que nos foi dado. Então, a salvação está dentro dessa cultura. A libertação está dentro dessa cultura. O encontro com Deus está dentro dessa cultura. Reparem, tudo isso se fundamenta em crenças, em dogmas, em ensinamentos de livros, de cultura, onde fomos educados a pensar desta forma, a sentir desta forma. Qual será a verdade da realização divina? Estará dentro desta ou daquela religião organizada? Somos criados como protestantes, evangélicos, católicos, espíritas, ou somos criados dentro do hinduísmo, com suas diversas formas de doutrinas, ou somos criados dentro do budismo, com suas outras diversas formas de doutrinas? O que será esse encontro com a realidade do divino? O que será este encontro com a realidade de Deus? Podemos de fato encontrá-lo ou é esta realidade que nos encontra? Veja como é delicado tudo isso. Nós temos esta verdade desta consciência individual com escolha, determinação e inteligência para encontrarmos aquilo que está além
do conhecido, esta coisa inominável, indescritível, nós temos dado o nome de Deus, mas qual é a realidade disso? Será aquilo que nos foi ensinado? Será que é aquilo? Será que Deus é isso que nos foi ensinado? Será que Deus é isso que nos foi mostrado? Dentro desses princípios filosóficos, religiosos, dogmáticos? Ou esta realidade divina está além de tudo isso? Repare que todos esses princípios, assim chamados religiosos, com suas formas, suas formulações, suas crenças, seus dogmas, seus rituais, suas cerimônias, suas práticas, é algo que tem nos separado como seres humanos. Assim como temos na política toda essa divergência e todas essas separações de ideologias, de princípios dogmáticos, políticos, temos esses princípios dogmáticos que nos separam e nos dividem religiosamente. Então, dentro da religião e da política, o que temos é a separação, é a divisão. Então, nós nos separamos. Você tem uma ideia de quem é Deus, ele tem uma outra ideia de quem é Deus, aquela outra pessoa tem uma outra ideia de quem é Deus. Cada um dentro do seu princípio dogmático, religioso, assim como outros têm outras ideias diferentes. Qual será a verdade desse encontro com a realidade divina? É um encontro que vamos em direção a ela ou é ela que se revela? Ela estará dentro desse contexto de cultura em que fomos educados ou esta realidade divina está além de tudo isso que nós conhecemos? E tudo isso que nos foi mostrado, ensinado, em que fomos estimulados a viver e, portanto, a nos separar do outro que acredita de uma forma diferente de nós, que vê de uma forma diferente de como nós vemos. Então, o trabalho aqui nosso consiste em descobrirmos a verdade deste ser real, desta realidade divina, desta coisa inominável e indescritível, que é a verdade de Deus. No entanto, repare, isso é algo que se revela quando descobrimos a verdade do que é real consciência. Já vimos que esta consciência individual é uma ideia, é uma crença. Não existe nada que seja particular para este mim, para este eu, que possamos chamar de consciência individual. A consciência do eu, do ego, é a consciência humana. E ela não é a consciência individual, é, na verdade, a consciência da humanidade. Esta consciência da humanidade é a consciência comum a todos. Apesar de todas essas assim chamadas práticas filosóficas, espiritualistas, religiosas e políticas, apesar de todo esse contato com esse mundo conhecido de estrutura, de cultura humana, nós continuamos como pessoas envolvidas no conflito, no medo, na inveja, no apego, na ambição, na busca de preenchimento e satisfação em realizações externas, ou nessas realizações assim chamadas espirituais. Mas o que está por detrás disso é sempre esse envolvimento deste centro que é o eu, o ego,
em sua ambição, em seu desejo de alcançar alguma coisa, ou nesse mundo ou no outro mundo? O que é a verdade deste ser que verdadeiramente somos? A realidade de Deus é a realidade deste ser. E isso não faz parte desse modelo do conhecido? Então, esta é a verdade desta consciência, desta real consciência. Esta real consciência é a ciência de ser. Ser, este ser que somos, é amor, é paz, é felicidade, é sabedoria, é compaixão, é liberdade, é verdade. Assim, o contato com esta realidade daquilo que somos, o que requer o esvaziamento de todo esse modelo de consciência coletiva, de cultura, de sociedade, de tudo aquilo que nos foi dado dentro desse modelo de propaganda, que fez de nós pessoas condicionadas, programadas para um pensar, um sentir e um agir, um movimento de ser já programado, já condicionado, onde há contradição, onde há desordem, onde há toda forma de sofrimento. Assim tem sido nossas vidas neste centro que é o eu, o ego, nesta programação de condicionamento egóico, de condicionamento de consciência, de condicionamento psicológico. Ter esta aproximação da verdade de Deus não é algo que você faz, não é algo que você realiza, é algo que esta presença da graça, da verdade faz. Então, não se trata de encontrar a verdade, se trata de ser encontrado pela verdade. Isso se revela quando esse movimento egocêntrico, quando esse movimento do eu, exatamente quando esse movimento de consciência coletiva, de consciência egóica, de ilusória consciência individual, que é só uma crença, não está mais presente. A questão é como podemos ter esta aproximação. Isso se torna possível quando você se aproxima da verdade, da não separação, da não dualidade. Ter a visão da verdade, da não dualidade, é a chave para esta compreensão de Deus. O que é esta não dualidade? É o fim da ilusão de alguém presente, que é esse mim, esse eu, esse experimentador, esse pensador, esse que observa, esse que sente e vê algo sempre separado de si mesmo. Então, essa dualidade, esse princípio ilusório que nos dá esse sentimento de individualidade. Veja, esse sentimento de individualidade é só a crença que se sustenta com um pensador. Nós carregamos esse sentimento, esse pensamento e essa sensação ilusória desde a infância, de que somos indivíduos, que temos uma consciência individual
Não percebemos que todo esse movimento de pensamento é o resultado do coletivo, é o resultado da propaganda? Ainda não percebemos claramente que todo pensamento em nós é o resultado da memória e, portanto, do passado, e não há nada de inteligente nisso, é só memória. Não há nada de particular nisso, é só memória. O seu modo de pensar, de falar, de gesticular, tudo isso é resultado desse condicionamento, desse corpo e dessa mente. Apenas fisicamente temos essa singularidade, mas psicologicamente o modelo do pensamento humano é o mesmo. A ambição, a inveja, a posse, a busca nesse autointeresse de realização, a insatisfação, a angústia, o medo, a intolerância, a violência, tudo isso é algo comum a todos nós. É parte desse modelo de consciência do eu, dessa consciência egóica, desta consciência humana. Perceber que esse sentido de um eu presente é esse pensador, é esse que observa, é esse que sente, mas ele está sempre se vendo separado da experiência, como sendo o centro das experiências. Veja, esse sentido de separação tem firmado um centro, que é o eu, o experimentador, esse mim, esse ego, e esta separação consiste em uma ilusão, a ilusão da separação, a ilusão da dualidade, porque, na verdade, o pensamento é o próprio pensador, o sentimento é esse mesmo que sente, a emoção presente é daquele que está na emoção. O medo não está separado daquele que está no medo. Então, o medroso é o medo, o emocionado é a emoção, o pensador é o pensamento, aquele que sente é o sentimento. Não há qualquer separação. Mas nós temos esta crença. É uma sensação ilusória que trazemos desde a infância. Isso é algo criado pelo próprio pensamento, se separando, criando esse centro ilusório para controlar a experiência. É isso que temos chamado de consciência individual. Não há tal coisa como consciência individual. É apenas condicionamento. É um condicionamento deste mecanismo, deste organismo, deste cérebro condicionado, deste intelecto condicionado, nesta consciência humana, que é a consciência do eu, do ego. Podemos nos aproximar e colocar um fim para esta condição psicológica, porque essa é a condição psicológica de condicionamento humano. Então, nesse condicionamento psicológico, estamos dentro desse modelo de dualidade, de separação. A verdade é aquilo que aqueles que realizaram essa verdade estão nos dizendo. Não há qualquer separação. Tudo que temos nesse momento é a vida. Não é a vida deste mim, deste eu, é a vida acontecendo.
A vida acontecendo é esta real consciência. Não é a consciência individual. Repare, é a real consciência. A presença deste ser que somos é real consciência. Nesta real consciência não há espaço para esse modelo de separação, de dualidade. É nesta separação, é nessa dualidade que o sofrimento está presente. A importância desses encontros aqui consiste em investigar a verdade desta real consciência, que é ser. Esta ausência da dualidade é aquilo que os sábios chamam de Advaita. Advaita é a não dualidade, a não separação. A verdade é uma única realidade está presente, e essa realidade, nela não há espaço entre observador e coisa observada, entre pensador e pensamento, entre experiência e experimentador. Não há dualidade. A verdade deste ser, que é consciência, é amor, é paz, é liberdade, é felicidade. Essa é a natureza de Deus, é a natureza do seu ser. Quando esse sentido do eu, deste ego, deste mim, não está mais presente, temos assim o fim para essa ilusão, a ilusão da separação, a ilusão da dualidade. Nesses encontros, nós estamos trabalhando com você a ciência dessa verdade. A verdade daquilo que somos. Por isso, precisamos descobrir a importância desta mudança real. Eu me refiro a esta real e psicológica mudança que se faz necessária em cada um de nós. Precisamos desta mudança real psicológica. Isso é o fim desta configuração psicológica de ser alguém na vida. Não há alguém na vida, só há esta vida. Sem esse mim, sem esse eu, sem esse alguém. Isso é algo possível quando nos aproximamos da verdade da revelação deste ser, pela real meditação. A verdade da real meditação. A ciência de assumir este ser consciência. A verdade do nosso ser. Investigar isso, mais do que nesses vídeos aqui, é dentro de encontros online que nós temos aqui, nos finais de semana. Algo presente nesses encontros online que nós não temos em encontros através dos vídeos. Eu quero lhe convidar a termos encontros também online, encontros presenciais. Além disso, temos retiros para aprofundar isso. Há algo presente nesses encontros que nós não temos nesses vídeos. Uma só dessas coisas, entre outras que nós temos, é a oportunidade de investigar isso com perguntas e respostas, aprofundar melhor isso. Precisamos investigar isso, aprofundar isso, ter uma aproximação além de teórica e verbal, uma aproximação também vivencial daquilo que é a presença deste silêncio, deste poder, desta graça. Então, nós temos nesses encontros online algo diferente. E eu quero lhe convidar
a tomar ciência disso, a se aproximar disso. Quando estamos realmente queimando pela verdade, pelo fim desta ilusão, deste centro, deste falso eu, nos aproximamos desses encontros de uma forma mais prática. Aqui você encontra na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online e encontros presenciais. Então, eu quero aqui deixar esse convite com você. E se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, se isso ressoa aí em algum nível interno, aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e vamos participar desses encontros. É só clicar aí e entrar no grupo. Ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê. Até a próxima. Ficou claro agora o que é essa dualidade? Isso é direto da Advaita Vedanta, o sentido de dualidade. Isso não tem verdade, só há consciência. Essa consciência é aquilo que você é em seu ser. Não existe uma segunda coisa.